Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante quente na microbiologia, que é a parte de microbiota, tá certo? E é um tema muito relacionado com as diferentes áreas dos cursos da saúde. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir microbiota. Essa é uma definição que eu gosto, tá? Que é um conjunto de populações microbianas que habitam pele e as mucosas de forma mais ou menos permanente e que tem uma relação de equilíbrio com o hospedeiro que a gente classifica como mutualismo, porque ambos saem beneficiados. Os micro-organismos têm um lugar, espaço, nutriente para crescer, homeostasia, e a gente tem os benefícios que a microbiota nos dá, que vão desde proteção, digestão e modulação da inflamação e outros, tá certo? Repare os locais em que eu tenho micro-organismo, que são as duas grandes interfaces com o meio ambiente, que é a pele e as mucosas, tá? E isso, quando a gente tem essas populações com essa relação de equilíbrio, a gente diz que nós estamos sendo colonizados. Mas quando eu tenho micro-organismo no lugar errado, por exemplo, fígado, rim, cérebro, eu tenho uma infecção, porque não era para ele estar ali. A gente só tem micro-organismo nessas superfícies que estão em contato com o ambiente. E aí uma outra palavra bastante moderna que a gente tem que definir é microbioma, que é esta que está aqui, ó, tá? Que é meio parecida com microbiota, mas não é a mesma coisa. Eu peguei um artigo até para poder definir, né? Então, olha só, esse autor ele define microbiota como os micro-organismos que estão hospedados num determinado hospedeiro, tá certo? E o microbioma consiste nos genes desses micro-organismos. Então, a diferença é que o microbioma ele é um conjunto dos micro-organismos e dos seus genes, porque as técnicas para a gente fazer inferência de microbiota mudaram. Então, a gente usa hoje técnicas de biologia molecular em que você faz o rastreamento dos genes, não dos micro-organismos propriamente ditos. Por isso que surgiu esse novo termo que é microbioma. Mas são termos diferentes. Tá? Existem alguns autores que dizem que microbiota foi substituído por microbioma, mas esse aqui é um autor, e eu concordo com ele, que coloca os dois termos como em uso, sendo diferentes. Tá? A localização aqui, como eu já tinha falado, pele e mucosas, tem aqui um esqueminha mostrando o corpo humano, todos os locais em que eu tenho micro-organismo, tá certo? E aqui um pouquinho sobre o tamanho deles, né? A gente considera que nós temos 10 a 13 células no nosso corpo e olha só, nós temos 10 vezes mais células de micro-organismos que células próprias, né? Então a gente costuma brincar, isso é um autor que escreveu um livro sobre microbiota, que nós na verdade somos apenas 10% humanos, né? E é um jeito interessante de colocar as coisas. E aqui eu destaquei que a imensa maioria da microbiota são as bactérias e eu tenho um pouquinho na forma de fungo, né, com as leveduras. Existe discussão sobre protozoário como microbiota, vírus, vermes, então tem até algumas outras discussões, mas grosso modo é bactéria, que é o que a gente sempre costuma falar, e algumas leveduras, tá? E em termos de genes, a coisa é ainda mais impressionante, né? Pode chegar a 500 vezes o número de genes do nosso genoma em termos de genoma de micro-organismos, tá certo? E a microbiota, ela, especialmente a microbiota intestinal, que é o assunto mais interessante da aula, ela tem tanta funcionalidade para a nossa fisiologia que alguns autores chamam a microbiota de órgão esquecido, né? E ela teria, só ficaria atrás do fígado, tá? Aqui eu coloquei alguns dados sobre quantidade de micro-organismos.
o estômago, por conta do pH extremamente baixo, tem uma carga muito pequena de micro-organismos, 1000 unidades formadoras de colônia, que é esta sigla aqui, por ml, né, de conteúdo estomacal. Já no jejum e ilho, início, eu tenho de 10.000 a 100 milhões. E à medida que eu caminho para o cólon, né, intestino grosso, eu tenho de 1 bilhão até 1 trilhão por ml. Né? A gente costuma brincar que para cada quilo de fezes a gente tem 1,5 kg de bactérias. E aqui algumas das funções da microbiota. Uma muito conhecida, né, faz tempo, é proteção contra os patógenos, que a gente vai desenvolver em seguida. Mas a microbiota também produz alguns nutrientes, como vitamina K e algumas vitaminas de complexo B, participa do metabolismo de vários alimentos, isso também a gente vai discriminar melhor, ajuda no desenvolvimento da resposta imunológica. Quando a gente cria ratinhos sem microbiota, o que acontece é que ele fica com atrofia dos órgãos linfóides. E órgão linfóide o que é? Aqueles órgãos que são relacionados à defesa da gente. Então a microbiota é super importante para estimular a imunidade. E ela tem um outro papel, vamos dizer assim, mais sutil, que é regular os processos inflamatórios. Então a gente vai ver que a microbiota pode ser bastante importante, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, tá? Síndrome de Crohn e outras. E este aqui é um assunto quente, que eu também vou desenvolver um pouquinho mais. Ela está bastante relacionada com o metabolismo energético. Então, a gente teria uma relação entre o tipo de microbiota que habita a gente e obesidade. E aí não só obesidade, né? Síndrome metabólica, resistência à insulina também, acúmulo de gordura e outros. Com relação à proteção contra patógenos, é bem simples. Aqui é uma Escherichia coli com esses pelinhos em volta, que são as fímbrias, que servem para ela fazer adesão junto a receptores que estão nas nossas células, tá certo? Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica mostrando E. coli grudadas aqui nas microvilosidades intestinais. E aqui eu fiz um sisteminha, um desenho para ilustrar como que a microbiota nos protege. Então eu tenho aqui células, tenho aqui as bactérias da microbiota que estão ligadas em receptores, que são esses amarelinhos. Quando eu tenho uma situação de desequilíbrio, por exemplo, quando uma pessoa toma um antibiótico, esse antibiótico ele pode agir na própria microbiota, é um efeito colateral que a gente não gostaria, mas acontece, e ele pode eliminar a microbiota. E o que acontece é que eu fico com um espaço vago aqui nesses receptores. E aí, se aparecer uma bactéria patogênica nesse local, ela consegue se estabelecer e ela pode, por exemplo, produzir toxinas e estabelecer uma doença, tá? Então, nesse sentido, a microbiota ela é uma proteção porque ela compete com os patógenos ocupando espaço, compete com nutrientes e ela produz também substâncias que inibem os patógenos. E esse aqui é um slide que eu gosto muito. Ele é muito simples, mas ele ilustra muito bem a importância da microbiota. Olha só, a Listeria monocytogenes é um agente de gastroenterites importante na área de alimentos e ele pode matar um rato, dada numa certa dose. Então, um ratinho normal, para eu matar esse rato, eu tenho que administrar isso aqui, ó, em torno de 1 bilhão de células de Listeria. Aí eu consigo provocar uma gastroenterite grave, uma septicemia, e eu levo esse ratinho a óbito. Se eu tiver um ratinho que a gente chama germe-free, e esse germe-free significa livre de microbiota, ele não tem nenhum micro-organismo, ele foi criado propositadamente sem nenhum micro-organismo, a dose para matar o ratinho, olha o que acontece. Cai para 300. Então, é uma diferença brutal, de 1 bilhão para 300. Isso ilustra como a microbiota é essencial para a nossa proteção contra infecções. E uma coisa que é muito importante para a área da nutrição, metabolismo energético.
E aí eu vou narrar aqui um experimento muito interessante que foi feito. O pessoal pegou 2 ratinhos, é claro que isso aqui é uma simplificação, tá? Pegou 2 ratinhos geneticamente iguais, cuja única diferença era eles terem microbiotas diferentes. Então, a microbiota intestinal do ratinho 1, ela era rica num grupo de bactérias que a gente chama de bacteroidetes. E o ratinho 2, ele era rico num outro grupo de bactérias que é chamada de Firmicutes. O que acontece? As bacteroidetes são um grupo de bactérias que tem poucos genes relacionados com o metabolismo de carboidratos e lipídios. Então, eles acabam não ajudando a quebrar alguns tipos de moléculas nos alimentos que nos ajudariam a absorver essas moléculas e ganhar energia. Então, eu tenho um ganho menor de energia quando eu tenho um predomínio de bacteroidetes. Já os firmicutes, eles conseguem quebrar muito bem essas moléculas em moléculas menores, e aí eu consigo absorver essas moléculas e ganhar energia com mais eficiência. Claro que numa época ancestral de falta de comida isso deve ter sido muito importante, mas hoje que a gente tem fartura, esses firmicutes aqui podem ser um problema. Olhem só o que aconteceu. Tá? Aqui é o perfil dos firmicutes, né? Eles têm muitas enterobactérias, que a gente estudou naquela aula de família Enterobacteriaceae, e poucas bifidobactérias, que é uma bactéria intestinal bastante abundante e que está mais no grupo dos bacteroidetes. Eles alimentaram os 2 ratinhos com a mesma ração e a mesma quantidade. Então, o que acontece? Se o ratinho é geneticamente igual, está no mesmo ambiente, come a mesma ração, ele deveria manter um padrão de peso semelhante. Mas a gente sabe que existe uma variável aí, que é o quê? A microbiota. Então, o resultado desse experimento ele foi muito surpreendente, porque o ratinho que era rico em firmicutes ficou obeso, e o ratinho que era rico em bacteroidetes, não. Então, a única variável aí era a microbiota, e ela foi determinante para a obesidade do animal. Isso aí chamou a atenção da gente e falou assim, olha, a microbiota ela pode predispor a gente para ficar obeso, de acordo com o tipo de microbiota que você tem. E esse dado é muito, muito bacana e é bastante recente esse tipo de relação aqui entre microbiota e obesidade. Tá? Aqui é um artigo que está aqui embaixo, tá? Em que ele fala da relação entre a microbiota e obesidade depois de uma cirurgia gástrica aqui para emagrecimento. E esse é um trecho que eu destaquei aqui, ele está falando justamente o que a gente viu nos slides, né? A microbiota intestinal, né? A diversidade dela, pouca quantidade de bacteroidetes e mais firmicutes foram encontrados no ratinho obeso, diferente do ratinho magro. Então, o segredo para manter a forma, né, além de comer bem e fazer ginástica, né, é você ter uma boa microbiota, uma microbiota rica nas bactérias do grupo Bacteroidetes e não Firmicutes. Tá? Aqui é o Manual Bergey, que é a Bíblia da Bacteriologia Mundial, em que a gente tem os grupos, né? Os Firmicutes estão no volume 3. Isso aqui mudou um pouquinho porque não está tão atualizado, tá? Mas as mudanças são pequenas. E o volume 4 tem os bacteroidetes. Quem que são essas bactérias? Aí tem que entrar nos índices e você tem que verificar quais gêneros, quais famílias, mas eu vou falar um pouquinho disso de forma resumida daqui a pouco. E aí a gente entra num tópico relacionado a isso, que é o seguinte, essas bactérias desses grupos, o que elas fazem? Qual que é a relação delas? E a gente percebeu assim, que um grupo que é o chamado dos sacarolíticos, eles têm uma propensão a fermentar carboidratos e eles estão mais ligados à saúde. E são as bifidobactérias e os lactobacilos. E um outro grupo que são os proteolíticos, eles fermentam proteínas. E eles acabam tendo uma reação muito semelhante à putrefação. E eles é que estão ligados mais a doenças
cardiovasculares, mais ligados a câncer de cólon, mais ligados à síndrome metabólica. E aí eu tenho os clostrídios, um grupo de bactérias chamado bacteroides, e as enterobactérias que a gente já viu na aula de família Enterobacteriaceae. Os sacarolíticos, o que eles fazem? Eles quebram esses carboidratos bem complexos que a gente não é capaz de quebrar nem de absorver em monômeros menores. E eles acabam transformando esses monômeros em ácidos graxos de cadeia curta, que a sigla é em inglês, SCFA, Short Chain Fat Acids, especialmente acetato, propionato e butirato. E esses ácidos graxos de cadeia curta aqui, eles cumprem algumas funções que são muito boas para a saúde, como, por exemplo, proteção da mucosa e imunomodulação. E, além disso, eles se combinam com receptores dos enterócitos e eles modulam o apetite, eles acabam produzindo sensação de saciedade. Portanto, eles acabam contribuindo de uma forma indireta para a pessoa que tem bastante deles comer menos, porque ela acaba tendo menos fome. Já os proteolíticos, eles têm fermentação de proteínas como a base da reação bioquímica deles, né? E eles levam à produção de produtos finais muito diferentes. Amônia, algumas aminas, vários tipos de aminas diferentes, tióis, fenóis, cresóis e indóis. Tudo isso aqui, todo esse monte de nomes, tem uma ação tóxica na gente, que pode levar a câncer de cólon, interfere em atividade renal, induz inflamação, além de outras coisas. Então, fica claro para a gente que eu preciso ter uma maioria sacarolítica e uma minoria proteolítica. Uma das coisas que muda com a idade é isso, inclusive. A gente tende a mudar, e aí, independente de outras variáveis, a gente tende a ficar com predomínio dos proteolíticos. Então, isso é ruim, porque à medida que a gente está envelhecendo, você muda o seu padrão de microbiota. E aí, por que muda quando envelhece? Envelhece é um assunto muito complexo, a gente ainda está tentando entender. E você muda para o padrão pior no momento da vida que você precisa mais do padrão melhor, né? E sabendo disso, a gente pode tentar intervir para inverter esse padrão e ter uma velhice melhor. Então, esse assunto é um assunto bem bacana. E aqui é um exemplo de como a gente pode interferir nesse padrão aí. Se a gente pegar um monte de ratinho, isso foi feito, tá? E alimentar eles com probióticos. Então, lembrando que probiótico é quando eu uso um micro-organismo que confere benefício, se dado numa determinada quantidade. Esse experimento aqui se usou Bifidobacterium e Lactobacillus. Eu coloquei aqui as espécies, não vou ficar lendo, tá? Mas eles administraram isso para esses ratinhos. E o que eles perceberam? Que isso comparado com o grupo controle. Os ratinhos que tomaram probióticos, eles tiveram um menor ganho de peso, menor acúmulo de gordura, menor resistência à insulina e maior saciedade. Isso se mantendo todo o resto igual, tá? Porque não é que um ratinho comia mais que o outro, eles comiam a mesma coisa, tá? Só que um grupo ganhou probiótico. Então, reparem a diferença que isto pode fazer. Tá? E o probiótico é uma coisa que a gente pode administrar. É o que a gente, na nossa espécie, chama como de iogurte, né? Os leites fermentados. E alguns experimentos semelhantes a esses foram feitos com pessoas e a gente constatou efeito parecido. Olha que bacana. Tá? E aqui algumas tabelinhas. A ideia não é ler essa tabela, é evidente. Ela fica aí como uma... Ela está em inglês, mas transformar essa tabela em português ia ficar um pouco ruim. Eu preferi manter o formato original dela. E aí nessa tabela eu tenho o quê? Essa prebióticos. Então são vários artigos, trabalhos científicos, feitos em que os sujeitos usaram prebióticos e verificaram alterações em relação a um grupo controle em que não foi usado prebiótico. Se vocês forem olhar aqui nessa coluna, eu também não vou ficar lendo isso aqui, a gente tem uma série de efeitos benéficos que envolvem perda de peso, diminuição de circunferência abdominal, melhora dos índices
de gorduras, como os colesteróis, os triglicérides, tá? Menos hormônio que dá fome, que a grelina, tá? E uma série de outros efeitos aí que são todos pró-saúde. E prebiótico, só para lembrar, é diferente de probiótico. Prebiótico é um substrato que você fornece para o micro-organismo crescer e expressar os seus genes. Tá? Então, além de eu ingerir bactéria, que seria o probiótico no caso de um iogurte, eu posso, por exemplo, comer alguns alimentos como aspargo, alcachofra, alho, cebola, que tem neles uma composição que favorece o crescimento das boas bactérias intestinais. Tá? Ó, aqui os efeitos benéficos, né, que eu falei. Esta aqui é outra tabela, tabela 2, em que eu tenho probióticos. Então, aqui eu tenho a administração de micro-organismos, na forma de leite fermentado. E, da mesma maneira, eu tenho efeitos benéficos muito semelhantes ao que eu tenho ali nos prebióticos. Tá? Então, também, perda de peso, diminuição do colesterol, diminuição da circunferência abdominal, várias coisas relacionadas a metabolismo energético que são interessantes numa época em que a gente está caminhando para ficar com uma maioria de população, e aí eu estou falando população mundial, obesa. Aqui no Brasil, aparentemente, nós já temos pré-obesidade e obesidade sendo a maioria da população. Então, a gente ter estratégias adicionais para lidar com esse problema é uma coisa muito boa. Então, além do tradicional coma bem, faça atividade física, eu posso ter agora um efeito adicional introduzindo probióticos e prebióticos para alterar a microbiota das pessoas e ter um efeito ainda melhor em termos de perda de peso e controle desses índices de açúcar, gorduras e outros. Essa outra tabela eu acho bem bacana também, porque ela faz um descritivo de algumas dietas. Uma dieta que eles chamam de dieta ocidental, que é a nossa, né? Que tem muita gordura animal saturada, muito sal, muito açúcar. Ele cita aqui uma coisa que é mais comum nos Estados Unidos, que é esse xarope de milho com bastante frutose e pouca ingestão de fibra. Então, essa é a típica dieta ocidental. E aí, o que se relaciona a isso? Eu tenho promoção de inflamação, e inflamação na hora errada, no lugar errado, é ruim, tá? Eu perco a minha variabilidade de microbiota, que também já se constatou ser ruim, tá? E eu diminuo aquelas bactérias que são boas, que são os bifidobactérios e os lactobacilos. Já nas dietas, por exemplo, vegetariana e vegana, eu tenho uma série de efeitos que são positivos. Aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa desse tipo de dieta, tá? Eu não sou vegetariano, mas isso aqui é um dado de pesquisa, tá? Então, olha, quando você come bastante fibra, né, você tem um incremento da variabilidade da microbiota, tá? Você incrementa bactérias boas, como o Bifidobacterium e os lactobacilos. Tem umas outras citadas aqui, são nomes bem estranhos e mais raros, não importa, mas também estão associadas com produção desses ácidos graxos de cadeia curta. E eu diminuo a quantidade de enterobactérias, né, como E. coli e Enterobacter. E aparentemente eu tenho uma diminuição de peso. Ele preveniria a obesidade. Tá? Já a dieta livre de glúten, que é um modismo aí recente, né? Tem pessoas que têm aqueles problemas genéticos e não podem comer glúten, isso é uma coisa. Mas assim, a pessoa é normal e fala, eu vou fazer a dieta do glúten porque diz que é boa para a saúde. Olha que interessante o efeito dela. Diminui bifidobacterium, diminui lactobacilos e algumas outras bactérias que estão associadas com efeitos positivos. E ela incrementa os clostridiums, que é uma bactéria daquele grupo ruim.
os clostrídios são lá do grupo dos firmicutes. Então, a dieta livre de glúten não é boa em termos de microbiota, tá? Aqui a gente tem uma dieta que é campeã aí e é famosa, que é a dieta mediterrânea, que é rica em vegetais, óleo de oliva, frutas, um pouquinho de carne de frango, muito pouca carne vermelha, tem alguns lugares em que você tem peixes e derivados de leite, tá? E olha que interessante, eu incremento as bactérias boas, Lactobacillus, Bifidobacterium e Prevotella. Isso aqui é uma outra bactéria anaeróbia, que é um pouquinho, tem autor que fala que é bom, tem autor que fala que é ruim, tá? Mas aqui a gente está considerando um contexto mais positivo. Melhora os índices de gordura, tá? Então olha que interessante, previne obesidade e diminui o Clostridium. Então a dieta mediterrânea é ótima. E o que é interessante, a dieta mediterrânea, ela tem bastante gordura, mas ela tem gordura vegetal e alguns tipos de gordura, como óleo de oliva, que são muito ricos em polifenóis. Esses têm efeitos muito positivos na microbiota. E na saúde, né? Você tem outros tipos de efeito, é evidente. E para completar esse quadro, esse autor aqui, ele colocou a dieta coreana, tá? Que eu não conheço muito bem, mas que tem um alto consumo de vegetais e comidas fermentadas, tá? E um pouquinho de legume e um pouquinho de peixe. E olha que interessante, incremento aos bacteroides. Isso aqui não é muito legal, o gênero bacteroides, mas incrementa os bifidobactérios, que é bom, e as actinobactérias. Diminui um pouco a prevotella e ele teria um efeito final de também diminuir o incremento de peso. Interessante isso. É claro que o assunto ele é muito complexo, né? A gente não vai encontrar uma tabela dando perfeitamente alguma coisa que é boa e alguma coisa que é ruim, preto e branco. Então, tem alterações de dieta aí que melhoram o número de algumas bactérias boas, mas aumentam também o número de uma outra bactéria que não é tão boa. Mas o efeito final acaba sendo positivo, tá? Que é o caso aqui. E aqui eu coloquei um levantamento já feito há 2 anos, em que eu coloquei a palavra microbiota no filtro do PubMed, que é a maior base de dados da área da saúde que existe no mundo. E aí, olhem só as relações de microbiota com doenças que a gente nem imaginaria, né? Artrite autoimune, sistema neuroendócrino, o sistema imunológico, isso é bastante conhecido, tá? E aqui eu tenho outras coisas, obesidade, que a gente já viu, colite ulcerativa, doença cardiovascular, diabetes, obesidade de novo, Parkinson, olha só, Parkinson, hein? Anorexia nervosa, obesidade, na defesa, no sistema imunológico, várias desordens do trato gastrointestinal, então essa síndrome do intestino irritável, síndrome de Crohn, esquizofrenia e depressão. Esse é um dos assuntos que eu acho mais interessantes, é o mais novo que tem esse. Então tem muita coisa nova associada à microbiota. E agora, para a gente fazer um fechamento, eu vou passar rapidamente a slides que mostram a composição da microbiota nos diferentes sítios do corpo. Tá? Aqui é da pele, então tem várias bactérias aqui. Destaque que eu daria: Staphylococcus, Propionibacterium, Cândida. As que habitam o ouvido, Staphylococcus também, Pseudomonas, que aliás, não por acaso, são os agentes de otites, né, também. O olho, de novo, Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus neisseria. Boca, orofaringe e nasofaringe. Essas bactérias aqui são todas anaeróbias, tá? Aqui eu tenho alguns que são aeróbios ou anaeróbios facultativos. Trato respiratório superior, tem um monte de nomes aí, eu também não vou ficar falando, tá? Fungos, e tem até alguns parasitas que o pessoal acha que encontra normalmente.
Estômago, então aqui começa a interessar porque pega o trato gastrointestinal, tá? O que a gente está vendo aí? Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que está associada com gastrite, úlcera e câncer de estômago, né? Mais de um tipo de câncer. E os lactobacilos. Então, o estômago, pelo fato de ter um pH muito baixo, próximo de 2, são poucas as bactérias que conseguem sobreviver e colonizar o estômago, tá? Por isso que tem muito pouca coisa. Já quando eu pego aqui, por exemplo, geniturinário, tem um monte de bactérias, tá? E um fungo que é a cândida. E o trato gastrointestinal, uma enorme variedade de micro-organismos. O intestino, de fato, é o lugar que a gente tem mais micro-organismo no corpo. Aqui, em termos de quantidade, né, do TGI, é interessante, né? Estômago e duodeno 1000, jejum, íleon e cólon, tá? A gente até já viu essa informação. E outro dado interessante é que a microbiota ela varia. Claro que ela varia de indivíduo para indivíduo, né? É evidente. Mas dentro do mesmo indivíduo, ela varia na idade. Então, as crianças geralmente têm uma microbiota mais simples, menos diversificada, composta de bifidobactérias e lactobacilos. O adulto ele ganha uma grande complexidade, tá? E à medida que a gente envelhece, a gente acaba tendo mais bactéria daquele grupo Firmicutes. Isso é ruim para nós, tá? Que acaba predispondo para infecção. Obviamente, a dieta, isso aqui eu ainda vou falar um pouquinho mais, né, que é o mais importante, mas estado hormonal, o estado de saúde, higiene pessoal. Eu lembro de ter visto um documentário, fiquei muito curioso. E era verdade, eles mostravam um sujeito, um americano, que morava nas montanhas e, acreditem, ele tinha o hábito de sair na floresta, encontrar carcaça de animal morto, podre e comer. Aí eu falei assim, meu Deus, como que esse cara está vivo, né? Então, assim, ele deve ter se adaptado, ele deve ter mudado completamente a microbiota dele, porque ele comia carne podre, né? A gente não pode esquecer que os animais fazem isso. Quando a gente pensa não só em urubu, mas você pensa em animais carnívoros, eles comem carne, às vezes em decomposição. Eles sobrevivem. Mas eu nunca tinha visto um ser humano fazer isso. E esse documentário foi muito curioso. É uma pena que eu não tenho o link dele, né? Eu esqueci o nome, faz muitos anos que eu assisti. A genética influencia. Tem alguns autores que falam que a genética ela tem uma influência muito grande no tipo de microbiota que a gente tem. Isso é uma coisa meio espantosa e a conferir, tá? E evidentemente o uso de antibióticos. Quando eu tomo antibiótico por via oral, o que eu faço? Eu mato parte da minha microbiota, eu estou alterando a minha microbiota. Então isso aí acaba dando diferenças também, uma variação nessa mesma microbiota. O mais importante para nós aqui dentro do nosso contexto, o que é? Dieta, né? Que a gente ainda considera, tá? Isso não mudou, a maior fonte de influência na microbiota, tá? E é uma fonte poderosa, porque alguns autores citam 5 dias, mas tem autor que fala que em 2 dias, se você alterar a tua dieta, você já começa a alterar a tua microbiota. Olha que interessante. E o padrão de dieta que você tem condiciona um padrão de microbiota, né, que eles chamam de enterotipos. E é interessante que a microbiota, ela não só vai selecionar o grupo de micro-organismo, mas ela também influencia um outro aspecto que é os genes desses micro-organismos que vão ser ativados. Então a coisa é bem complexa, tá? Provavelmente a gente vai conseguir chegar em algum entendimento melhor disso nos próximos anos. Porque não é só a questão de pensar qual a bactéria que está no teu intestino, mas é pensar esta bactéria ela está com quais genes ativados ou não. Isto é influenciado pela dieta. E por fim, para a gente fazer um fechamento, eu vou falar de transplante fecal, que é algo que tem a ver bastante com a área de microbiota.
que é algo que já é feito aqui no Brasil há algum tempo por grandes hospitais e que acabou sendo idealizado por causa de um problema que a gente tinha. Alguns pacientes hospitalizados que tomando antibiótico de amplo espectro de maneira prolongada, eles destruíam de tal forma a microbiota que algumas bactérias intestinais resistentes aos antibióticos, elas passavam a prevalecer e provocavam uma diarreia. Uma dessas bactérias chama Clostridium difficile e ele é muito famoso, porque a maioria não, mas em torno de metade dos membros da nossa espécie tem o Clostridium difficile. Mas essa bactéria é muito sensível à competição. Então, quando você está com a tua microbiota boa, ela não faz nada. Está lá, fica lá numa boa. Mas se eu retirar a competição, ela cresce pra caramba, se estabelece, causa uma diarreia e ela é resistente às drogas, é difícil tratar. E essa diarreia, ela pode persistir por semanas ou meses. Então, assim, chegam casos de que os médicos não sabem mais o que fazer, que eles tentam todo tipo de droga, nada funciona, porque a bactéria é resistente e a diarreia não para. Eles tentaram usar probióticos, não teve sucesso, e aí eles pensaram numa coisa mais radical, que é esse transplante fecal, que é algo que a veterinária já fazia há mais de 70 anos com as vacas. A gente fazia transplante de conteúdo ruminal, tá? Rumen é o primeiro estômago das vacas, elas têm 4 estômagos. Então a gente transferia conteúdo ruminal de uma vaca para outra para recompor microbiota, tá? Era possível fazer isso, ainda é, né? E os médicos pensaram em aplicar essa técnica para seres humanos. E de fato funcionou. Esse artigo aqui, transplante de fezes para tratar Clostridium difficile, ele meio que faz um grande resumo de protocolo para fazer transplante fecal. O que o pessoal fez? Geralmente se pega uma pessoa da família, próxima da pessoa que está com a diarreia, você coleta as fezes dela, faz uma sopa ali, filtra, evidentemente, faz uma filtragem para retirar a partícula grosseira, mas você vai ter um caldo cheio de micro-organismos que refletem a diversidade dos micro-organismos das fezes. E aí você enfia uma sonda ou via nariz até o intestino delgado, negócio meio ruim, né? Ou via anal, e você infunde essa sopa de bactérias na pessoa. O que aconteceu? O efeito foi fantástico. Por quê? Várias pessoas que estavam com as diarreias pelo Clostridium difficile, que é um caso que a gente chama de superinfecção, né? Quando você tem um agente que predomina e desloca todo mundo ali, o pessoal se curou da diarreia. Ou seja, a microbiota transfundida, ela deslocou o difficile e curou a doença, sem precisar usar antibiótico. E isso se tornou um protocolo, ou seja, isso era experimental, o pessoal tinha medo, tinham questões éticas envolvidas. Eu dou essa aula há muito tempo, nas primeiras vezes que eu dei aqui no Brasil não existia, e agora existe. Se vocês entrarem no site de alguns grandes hospitais, eles até dão curso de transplante fecal. Tá? Não para fazer em casa, é evidente. Tá? Eles dão o curso dos conceitos, teorias e informações por trás do transplante fecal. Então, hoje é um assunto consagrado já. O transplante fecal para curar essas diarreias crônicas por determinados agentes que nós não conseguimos controlar via antibióticos. Tá? Esse artigo ele é bem bacana, e aí ele traz mais detalhamentos, né? Quando você vai fazer um transplante fecal, tem que fazer uma série de testes no doador das fezes, né? Fica estranho falar, né? Eu sou um doador de fezes, mas é isso mesmo. E as vias de administração, sonda nasogástrica ou colonoscopia, que é um método de escolha, tem enema também. E se acredita que o transplante fecal ele pode ajudar a gente a tratar as doenças inflamatórias do intestino, algumas doenças autoimunes e, eventualmente, síndrome metabólica, indo tudo na direção de você mudar o perfil das bactérias
que estão ali no intestino, e estas bactérias, a partir do que elas fazem, dos produtos que elas secretam, do tipo de alimento que elas degradam, elas alteram a nossa fisiologia em prol da saúde. Então, aqui é um assunto, claro, diferente de alimentação, mas é um assunto bastante quente também e está relacionado com a microbiota intestinal. Então, com isso, a gente encerra a aula de microbiota e depois na videoconferência a gente faz algumas complementações sobre isso. Tá ok?